Há portas onde Deus estiver, como não tendo nada e possuindo tudo, como pobres, mas enriquecendo a muitos. Esta é a ação mais visível do Deus invisível, o Emanuel, no corpo da igreja noiva, que é a menina dos olhos de Deus, invisível, perdoadora, cheia de misericórdia, colo, ombro e corpo, onde todos têm o mesmo sentimento e o mesmo sangue, doem juntos e se alegram juntos, Deus em espírito de Jesus e Cristo. Quem deu crédito? Quem deu crédito à nossa pregação, nossos trabalhos e dons, nosso ministério e talentos, nossa cultura, nosso saber? Quem deu crédito aos nossos objetivos e capacidades, à nossa inteligência e sabedoria, à capacidade intelectual e ao nosso sacrifício de aprendizagem? Quem deu crédito à nossa renúncia de bens terrenos, aos sofrimentos por um reino por vir e ao nosso esforço e feitos no labor pela comida que permanece para a vida eterna? Mas tudo isto foi feito pelo Pai dos Espíritos, operando em nós como ecos e espelhos, testemunhas e sombras, mas em plenitude de virtudes luzentes dos 7 Espíritos de Deus. É Deus, o Pai dos Espíritos, que em seus 7 Espíritos se manifestou o Cordeiro, como sendo morto desde a fundação do mundo, mostrando-o vivo com 7 olhos no Apocalipse, e presente em todas as rodas e voltas que a vida dá. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Isaías 11, 1-5. Tudo nesta vida gira da direita para a esquerda, em torno de si mesmo e em torno de um referencial maior. E desde os prótons e nêutrons dentro do núcleo dos átomos, o universo que gira em torno do firmamento de Deus, que é Jesus Cristo, Senhor nosso, nosso Senhor Jesus Cristo, são como as rodas reveladas em Ezequiel. As rodas de Ezequiel. E vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra, junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de berilo, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos seus 4 lados, não se viravam quando andavam. E os seus aros eram tão altos que faziam medo. E estas 4
tinham as suas cambotas cheias de olhos em derredor, e, andando os seres viventes, andavam às rodas ao lado deles, e, elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, eles iam. Para onde o Espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Ezequiel 1, 15 a 21. Quem deu crédito à nossa pregação? Ela é feita em o nome do Senhor maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, no poder dos 7 Espíritos de Deus que nos convocou a esta pregação para a participação dela e nela, como assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como dignos de assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Foi o nome do Senhor que nos chamou para aformosearmos os nossos pés com o Evangelho da paz, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a nossa pregação é em nome, ações, atos, memória, bandeira, brasão, crônicas, ditos, dotes, escudo, fama, feitos, formação, grandeza, herança, história, histórico e nome descrito por palavras que continuarão até que o céu e a terra passem. Em nome do Senhor, o Espírito de verdade, o Espírito Consolador e o Espírito de Cristo é um. Ele nos deu esta identidade, legado, lembrança, amoldou a nossa maneira de viver em marcas memoriais, para que em todas as nossas festas não esqueçamos de Jerusalém, que mesmo mais amada do que as demais cidades, teve fastio de Deus, e não desprezemos as memórias do nosso verdadeiro príncipe valente, porque um nome não é somente uma palavra de invocação ou chamamento, mas tudo o que se diz de uma pessoa, seus preceitos pessoais, realizações e sinais, testemunho de toda a sua vida. O nome de Jesus, acima de todos os nomes, tem tudo a ver com a mensagem do Pai dos Espíritos e dos 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a face da terra, para nos dar unidade, verdade e vida. Caim e o sinal. É verdade que na grandeza do testemunho deixado por Abel, até hoje se aprende e se fala, porque no meio dos sangues que clamavam debaixo do altar de Deus, sangues de todos os que foram mortos e maltratados até o derramamento, lá também fora visto clamando o sangue de Abel. Mas como todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto, Caim também nos deixou uma lição que igualmente nos rasga os olhos para entendermos o quanto Deus é misericordioso e que verdadeiramente não tem prazer na morte do ímpio. É a pregação do Evangelho, poder de Deus, a nossa pregação. Caim se fez surdo ao espírito da revelação,
ao espírito de conselhos, ao espírito da profecia, ao espírito de temor do Senhor, ao espírito dos justos aperfeiçoados, ao Espírito Santo e ao Espírito de Cristo, tanto porque não sabia destas maravilhosas verdades em favor dele, como porque tivera perdido a luz dos seus olhos espirituais, que lhe apontaria seu irmão igual a si. O Espírito de Deus lhe alertou, o Espírito do Senhor lhe ordenou que dominasse o pecado que jazia à sua porta, mas ele não atendeu, não viu, não ouviu. Mas quando, examinando a si mesmo, diante da luz da justiça de sua colheita, disse: é demais o meu pecado para que seja perdoado. Mas o Espírito de eternas misericórdias, o Espírito de missões e o Espírito de Cristo, no lugar de lhe dar merecida morte, deu-lhe um sinal para que qualquer não lhe matasse. É esta a mesma pregação que diz: Deus não leva em conta o tempo de ignorância, mas anuncia agora a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Enoque, o homem que andou com Deus. Não havia as tábuas da lei, nenhum pergaminho indicativo de ordenanças de Deus. Não havia videntes nem profetas caracterizados, nem livros, nem leis escritas. O único livro aberto que havia diante de todos os homens eram os céus, que manifestam a glória de Deus, e o firmamento que anuncia a obra das suas mãos. Um dia que faz declaração a outro dia, e uma noite que mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Então o homem aprendia a lei de Deus por todas as coisas criadas, e tiravam lições do gafanhoto e das formigas, dos peixes, das aves dos céus, das plantas e da natureza, fazendo-os indesculpáveis, porque os 7 Espíritos de Deus, espalhados por toda a terra, lhes eram Senhor e Mestre nesta pregação. Salmo 19, 1 a 4. Noé e o arrependimento de Deus. O arrependimento de Deus, ao extremo de arrepender-se do arrepender, teve em Noé testemunha. Noé é a testemunha que aparece nesta nossa pregação para, de uma forma escancarada, plena e absoluta, proclamar a todos os viventes da terra que o Senhor é um Deus que se arrepende, sendo a causa de eu não ter sido consumido. Em letras garrafais ficou aberto e escrito que Deus se arrependeu de ter criado o homem com todos os seus adornos terrenos. E, dentro desta verdade, anunciou em paciência de 120 anos, oportunizou o arrependimento em longanimidade acima de 120 anos, mas no dia do seu arrependimento mandou o dilúvio. A vida e obediência de Noé, ou a sua sagrada participação nesta nossa pregação, resultou na arca, lugar de arrependimento, mesmo depois da palavra falada. E após mais 40 dias e 40 noites de águas derramadas, em profundas reflexões,
Deus deixou manifestar o seu arrependimento, que já apontava desde o dia em que ordenou a construção da arca. Mas cumpriu a sua fala e cumpriu a sua palavra. É possível que esta nossa pregação aconteça a tempo e fora de tempo para os tempos humanos, mas considerando que para Deus todo o tempo é agora, pode acontecer que a nossa pregação encontre o crente nos dias negativos de Abraão, na ansiedade por ter um filho herdeiro de seus bens, não se lembrando de que Deus abre a madre e fecha a madre, e esteja recebendo um Agar por mulher como um atalho de caminho para chegar ao prêmio, gerando guerreiros e conflitos na terra para séculos e séculos. Isaac, pondo em risco a sua vida conjugal e a um reinado, negando a verdade de sua esposa para não morrer por causa da beleza dela. Pode ser que o crente esteja nos dias de Jacó, nos dias negativos de Jacó, em obediência cega aos conselhos de sua mãe, disputando uma primogenitura que suscitou a ira de seu irmão e a promessa de morte sobre a sua cabeça, até que voltou. Já estava dito que o maior serviria ao menor, quando no ventre não se sabia quem nasceria primeiro e quem seria o maior na ótica de Deus. Outro, Sansão. Pode ser que o crente seja encontrado nos dias negativos de Sansão, cedendo à importunação e à lisonja da perfídia, presumindo que talvez por direito adquirido a sua força permaneceria para sempre. Mas a sua força e a sua vida era pela virtude e poder do Espírito de Deus, e que o seu segredo com Deus fosse mantido, porque somente andarão dois juntos se estiverem de acordo. Nele, na vida de Sansão, aprendemos que os dons são da igreja e que sem Jesus Cristo nada podemos fazer. A nossa pregação lhe custou a vida. Contudo, maiores foram as vitórias ocorridas na sua morte do que as vitórias contáveis de sua vida. Mas o arrependimento de Deus os trouxe de volta. A nossa pregação. E quem deu crédito à nossa pregação?